Nós estamos num propósito esse mês que se chama posicionamento cristão. Nós viemos falando já desde o último ano, falamos muito durante as eleições sobre posicionamento. E aqui nós vamos tratar sobre um posicionamento cristão. A Bíblia é repleta de exemplos, de histórias, onde pessoas se posicionaram e conquistaram algo grande para as suas vidas. Quando elas se posicionaram, promessas foram cumpridas. Veja a história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher anêmica, debilitada, sem recursos, e um dia ela ouve falar que Jesus estava passando. Então ela sai da sua casa, mesmo sendo proibida pela religião, porque ela era tida como impura. Ela chega, se aproxima de Jesus, ela toca na orla das suas vestes, Jesus para tudo e diz: alguém tocou em mim, e as pessoas disseram: não, tal empurra, não, alguém tocou em mim de uma forma diferente. Então ele diz: saiu virtude, saiu poder de mim, e por causa disso essa mulher foi curada. Não importa a sua condição, não importa o que você esteja enfrentando, não importa qual seja o seu desafio, a montanha que você quer conquistar, não importa quais são os seus sonhos, o que importa é o posicionamento que você tem diante de cada circunstância. Essa mulher, ela estava fragilizada, mas a Bíblia conta do milagre dela quando se encontra com Jesus, e não fala a respeito da multidão que estava próxima. Com certeza haviam pessoas ali que precisavam de um milagre, mas a Bíblia relata o milagre daquela mulher, que numa circunstância difícil, decidiu se posicionar de uma maneira diferente. O Senhor Jesus diz, em Mateus 12:30, que aquele que com ele não ajunta, espalha. Aquele que não está com ele, está contra ele. A gente fala sobre posicionamento, a gente diz: não, é só eu não me posicionar, e está tudo bem. Não, aqui Jesus está falando: se você não está comigo, você não está neutro. Você não é apenas neutro, mas na verdade você está contra mim. Quando nós não nos posicionamos diante de Deus, nós não estamos simplesmente deixando a vida nos levar, não. Nós estamos contra um projeto e um propósito de Deus para as nossas vidas. Se nós não estamos caminhando em direção ao que o Senhor tem para nós, ao propósito dEle para as nossas vidas, nós estamos indo contra a vontade dEle. Quando nós nos movemos, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós estamos junto com Ele. E se você está aqui, na casa do Senhor nessa noite, você está na melhor posição, na posição de filho e filha do Deus Altíssimo. Você está junto com Ele, porque Ele diz: aonde 2 ou mais se reúnem em seu nome, Ele está presente. Então você está na presença do Senhor, e aqui existe vitória, aqui existem promessas para se cumprirem na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar a respeito de Josué nessa noite, sobre alguns posicionamentos que Josué teve na sua vida e que nós precisamos considerar para a nossa história. Lá em Números capítulo 13, versículo 1, fala: e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Versículo 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, mas também os gigantes, os descendentes de Enoque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Números capítulo 14, versículo 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós.
O povo ia entrar na terra da promessa. Deus dá uma direção a Moisés: olha, separa aí alguns espias. E Moisés separa um de cada tribo, 12 homens. E eles chegam naquela terra. E de repente eles enxergam frutos maravilhosos. E de repente eles veem uma terra frutífera, uma terra abundante. De repente eles enxergam o extraordinário diante deles. Mas o olhar se desvia e começa a enxergar os gigantes. Começa a enxergar a dificuldade. Começa a enxergar o tamanho das muralhas. E quando eles retornam para dar o relatório para o povo de Deus, eles contaminam toda uma nação. Porque eles dizem: Deus quer nos matar. Vocês não têm noção onde a gente está se metendo. Gente, é melhor ficar aqui. Olha, podemos considerar até voltar para o Egito, porque lá não tem condições. Nós vamos morrer. A gente vai ser como um inimigo frágil diante deles. Mas a Bíblia diz: Josué e Caleb, eles dão um outro relato a respeito disso, porque os olhos que faria estavam focados nas adversidades, mas os olhos deles estavam focados naquilo que Deus disse que faria, e naquilo que estava diante deles para se cumprir. E ele diz: se Deus é com nós, se Deus é por nós, nós conquistaremos essa terra. Primeiro posicionamento que nós temos que ter, é o posicionamento do nosso olhar. Para onde está apontado os seus olhos hoje? Porque não basta você estar no caminho certo, no lugar certo, você tem que estar apontado para a direção certa. Tem muita gente que quer chegar a algum lugar e toma o caminho, decide chegar, mas está focando para o lado errado, está olhando para aquilo que é negativo. Gente, problema nós vamos ter todos os dias, mas para onde está apontado o seu olhar? Talvez a gente viva olhando um pontinho preto na parede, insignificante, diante de tudo aquilo que nós temos para conquistar. Esse povo estava diante de algo grande. Deus havia prometido para eles, Deus havia dito que faria cumprir na vida deles. Mas 10 foram capazes de contaminar o povo. Mateus 6:22 diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha aqui para mim. Para onde você tem apontado a sua fé? Para onde você tem apontado o seu esforço, a sua dedicação? Qual é o seu alvo hoje? O que te motiva? Quando você acorda pela manhã, o que você quer alcançar? Qual é o teu propósito diante de Deus? Porque Deus tem boas notícias, Deus tem bons planos, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Sim ou não? Gente, me ajuda, quem aqui é pai e mãe? A gente acorda de manhã e diz: rapaz, hoje eu vou fazer meu filho se lascar, mas vai se dar mal. A gente acorda de manhã fazendo isso? Às vezes eles até nos entristeceram, às vezes eles estão merecendo um puxão de orelha. A gente pode até, por um momento, tomar a postura que nós devemos tomar como pai e mãe, de corrigi-los. Mas a gente tem algo muito melhor para eles, e só por causa disso que a gente corrige eles. Por quê? Porque Deus corrige quem Ele ama. Se Deus não te corrige, meu irmão, é porque Ele não te ama. Mas de vez em quando, Jeová vem na nossa orelhinha e ó, fala, papai. Mas o nosso olhar está muitas vezes para aquilo que a gente não devia estar enxergando mais. Espera aí, Deus falou que a conquista da terra da promessa seria na força do braço deles? Não, em momento algum Deus falou isso. Deus falou que faria cumprir a promessa. Agora, como Ele vai fazer, não é problema meu, Ele que se vire, eu vou apenas estar aonde Ele quer que eu esteja. Então, para de ficar somatizando, juntando, fazendo conta, dizendo: mas é na força do meu braço. Não, não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer cumprir na sua vida. Então, acalma o teu coração, apenas olha para aquilo que você deve olhar, apenas enxerga aquilo que Deus tem para a sua vida, ao invés de ficar olhando para os gigantes. Os gigantes não são problema seu, os gigantes são problema de Deus. E olha que tremendo,
Quantos outros povos tentaram ou pensaram em tomar aquela terra? Ninguém fez nada, sabe por quê? Porque tinha gigante lá guardando aquela terra. Quando você enxerga um projeto maior do que você, alegra o teu coração. Alegra o teu coração, por quê? Porque Deus colocou um projeto tão grande, porque a maioria das pessoas não tem coragem de fazer o que você vai fazer. Deus colocou gigantes guardando a terra para nós, porque o povo não acredita, e nós somos aqueles que marchamos, que conquistamos, que vamos além. Nós somos como Josué e Caleb, que não olhamos para as adversidades, mas nós olhamos para aquilo que o Senhor disse que vai fazer, e nós olhamos para aquilo que nós vamos conquistar. Existe uma terra que mana leite e mel. Coloca a mão no teu coração assim, ó, e fala para você mesmo. Existe uma terra que mana leite e mel, e ela é muito melhor, ela é muito mais bonita, ela é grandiosa, além do que eu vi até hoje. 10 homens contaminaram o povo, então cuida com quem você ouve, cuida quem você está dando ouvidos. Ei, às vezes é a maioria, são 10, mas sai dessa maioria e decide caminhar como um Josué e Caleb. Primeira coisa, decida posicionar o teu olhar. Você está na igreja, você está na casa de Deus, coloca o teu foco naquilo que é correto, coloca o teu foco nas promessas, nas grandezas de Deus, coloca o teu olhar naquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida, coloca o teu olhar naquilo que Deus tem preparado para você, amém? Segundo, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrem na terra que eu estou para dar aos israelitas. Josué, o negócio é o seguinte: Moisés morreu. Agora esse negócio de levar o povo para a terra da promessa é contigo, filho. Vai, esforça-te, seja corajoso, porque assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Aqui existe algo chamado fato. E fato a gente não muda. Fato ou a gente supera, ou a gente fica preso o resto da nossa vida. Josué poderia ficar lamentando e dizendo: mas por que Moisés morreu? Senhor, olha tudo que ele fez. Ele conhece a terra, o Senhor entregou as leis para ele. Olha, o cara é íntimo de ti. Não, querido, tem um fato: Moisés morreu, não tem mais o que fazer. Porque tem coisas na nossa vida que não tem mais o que fazer. Aconteceu, e aí? A gente vai ficar parado nesse momento, ou a gente vai usar isso para chegar além? E o segundo posicionamento é: se posicione para um novo tempo. Josué, ele precisou se posicionar de uma forma diferente. Ele não era mais um auxiliar de Moisés, agora ele era o líder do povo de Deus. Ele tinha que pensar diferente, ele falava diferente, ele agia diferente. Talvez ele usasse uma roupa diferente, por quê? Porque aquilo era um tempo novo. Entenda que existem fatos na minha vida e na sua vida, que não são para nos destruir, mas são para nos promover, ou para abrir um tempo novo, para que nós possamos acessar um grande propósito de Deus. Quem entende o que eu estou falando aqui? Tem coisa que a gente não tem como mudar, aconteceu, já era, foi triste, foi, doeu muito, eu queria que acontecesse, não, mas aconteceu. Nós não podemos ficar presos nesses fatos, nesses momentos. Nós devemos nos posicionar para isso, porque a vida, ela é feita de fases, de ciclos, de momentos e de oportunidades, e nós devemos estar preparados para isso. A Bíblia conta de quando Davi, ele decide lutar contra Golias, e Saul diz: olha, pega a minha roupa lá de soldado, lá de guerra, e coloca em Davi, porque está chegando um novo tempo na tua vida, Davi. Você vai enfrentar um gigante, e se você derrotar esse gigante, a tua história nunca mais vai ser a mesma. E aí colocaram a roupa de Saul em Davi,
ela ficou grande. Ele não conseguia caminhar. Sabe por quê? Porque aquela não era a roupa do novo tempo. Não queira antecipar coisas que ainda não deveriam ter acontecido na sua vida. Aquela roupa, aquelas vestes eram para Saul, não eram para Davi. Davi ia ser reconhecido com algumas pedras e um estilingue. E às vezes a gente está querendo emprestado coisas das pessoas, coisas do mundo, para acessar um novo tempo. E eu vim aqui te dizer nessa noite, acalma o teu coração, porque aquilo que está nas tuas mãos é o suficiente para o novo tempo que está vindo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Abra mão das vestes de Saul. Eu fico imaginando se Davi usasse aquela roupa. Talvez a gente lesse a história assim, e Saul se achou pra caramba, porque ele disse que era por causa das vestes dele. Deus não divide glória com ninguém. Deus não quer que a gente, como filho, use nada de ninguém. Eu vou falar de novo, como pai e como mãe. A gente não quer que os nossos filhos apareçam em casa com um brinquedinho do amigo. Por quê? Porque não é assim que funciona. Eles têm pai e têm mãe. Eles não vão depender dos outros. Deus tem ciúme da gente. Deus está olhando para as nossas vidas e diz assim, eu não quero que você pegue aquilo que não é seu, apenas venha e pegue, porque você tem um pai que te abençoa e te dá o que é o suficiente. Abra mão das vestes que não são suas, confia no Senhor, porque ainda que sejam 3 pedras, Deus vai te levar para um novo tempo somente com essas pedras. 1 Coríntios 13:11 diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, teve um tempo que eu falei como menino. Tive atitudes de menino, mas um tempo novo não. Ei, hoje eu casei, hoje eu tenho meus filhos, hoje eu sei quem é Deus, eu tenho uma aliança com Ele, então as minhas atitudes mudam, as minhas vestes mudam. Aquilo que eu falo muda, a minha forma de negociar, a minha forma de orar, a minha forma de agir, a minha forma de abençoar, ela muda, por quê? Porque eu estou entrando num tempo novo. Sabe o que a gente fala a respeito do congresso de homens? É você entrar num comércio e de repente acontecer uma situação, e você dizer, eu quero comprar essa loja. Você vai conversar com a pessoa da recepção para comprar a loja, você vai negociar com ela para comprar a loja, alguém faria isso? Você vai chamar quem? O dono. Por quê? Porque é uma negociação em outro nível. Quando a gente prepara um congresso de homens, meu querido, ei, Deus está querendo tratar num novo nível. Não porque nós somos melhores do que as mulheres, não. Não porque nós somos melhores do que os adolescentes, não. É porque existem situações que Deus precisa lidar de homem para homem. Existe uma outra instância, existe um outro nível que Deus precisa te encontrar. Por quê? Porque Ele quer nos levar para um novo tempo. Terceiro, Josué 24:15 diz, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Terceiro posicionamento que eu e você precisamos ter, posicionamento familiar. Dentro da minha casa a história é diferente, querido. Por quê? Porque eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. Dentro da minha casa, a situação é outra. Por quê? Porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Papai, eu quero isso. Não, porque na nossa casa nós servimos ao Senhor. Está decidido. Aqui quando Josué coloca isso diante do povo, ele chama as pessoas importantes, as pessoas influentes, e diz, gente, olha o seguinte, vocês viram muitos milagres. Vocês sabem como Deus é maravilhoso. Vocês chegaram até aqui porque Deus está conosco. Mas, gente, hoje façam uma escolha. Se Deus é Deus, vocês vão servir Ele. Se não, pode servir qualquer outro Deus aí, não tem problema.
Mas o seguinte, independente daquilo que vocês decidirem, eu já decidi, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Na minha casa será um ambiente de formação de caráter, de princípios, de valores. Na minha casa é onde vai ser formada a próxima geração. A minha casa é onde nós viveremos os princípios, os milagres e a fidelidade de Deus. Essa foi uma decisão radical. Não dá para negociar. Gente, hoje é tudo contra a família. E se a gente não se atentar, a gente perde. Esse era o povo escolhido por Deus, esse era o povo que amava a Deus, esse é o povo que tinha saído do Egito, esse é o povo que viu o Mar Vermelho se abrir, esse é o povo que viu o sobrenatural acontecer todos os dias na vida deles, mas é o povo que não havia decidido ainda.